Vamos trazer uma breve palavra e creio que Deus vai continuar falando nos nossos corações. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 27. Eu vou ler e você acompanha aí. Trazer uma palavra curta chamada curto-circuito. Você sabe que curto-circuito é uma coisa perigosa, irmãos. Curto-circuito causa explosão, fogo. Nós não podemos ter curto-circuito, mas um circuito completo. Quando o circuito ele está completo, o positivo ligado com o positivo, o negativo ligado com o negativo, aí vem a energia elétrica, vem os benefícios. Um circuito completo. A casa tem energia, está tudo certo. Mas um curto-circuito, ali explode, pega fogo, apaga tudo. Então eu quero falar sobre curto-circuito. Atos 17, nossa irmã colocou para nós ali no Data Show. Glória a Deus pela vida Bibiana. Olha lá, Atos 17, 27. Para que o buscassem ao Senhor. Amém? Se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos, existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, a prata, ou a pedra esculpida, por artifício ou imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia, Ele anuncia, Ele ordena, Ele chama com autoridade a todos os homens agora, todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou disso, deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amados, o curto-circuito desde a queda. Ao invés de nós nos arrependermos, dos pecados e nos voltarmos para Deus, ficamos no meio do caminho. Sabe um curto-circuito? Vê um problema, ao invés de nós desabafarmos com Deus, entregar e confiar, a gente fica preocupado, ansioso. O que eu faço agora? O que eu faço agora? E agora, como é que eu vou me virar? Isso é um curto-circuito. Isso aí explode. Nós não fomos feitos para ansiedade. Isso aí estrangula as veias, causa pressão alta, derrame, infarto. As pessoas morrem por causa do sistema nervoso, porque o ser humano foi criado originalmente para a paz. Então a angústia, a preocupação é algo estranho. É que nem se eu engolisse uma bola de bilhar, aquilo não dissolve, o meu estômago não foi feito para aquilo. Então o meu corpo, a minha alma não foi feita para a ansiedade. A ansiedade ela é profundamente tóxica. A ansiedade ela arrebenta o homem por dentro. Cada segundo que eu estou ansioso, eu estou contaminando a minha fé, eu estou intoxicando o meu sangue, envenenando o meu sangue, encurtando a minha vida. Precisamos ver a ansiedade como um inimigo que devemos banir rapidamente. Senhor, cobre com teu sangue, tem misericórdia, me leva ao arrependimento. Senhor, eu renuncio, eu rejeito agora essa ansiedade, essa preocupação, e eu me entrego à tua fé. Eu decido confiar no Senhor. Senhor, eu não posso resolver isso, mas eu entrego nas tuas mãos. Eu confio agora, eu sei que o Senhor está agindo. Irmãos, aí é um circuito completo. Mas o curto-circuito, a gente pega aquilo ali e se torna fonte, porque o homem desde a queda está separado de Deus, ele tem a tendência de tentar ser fonte, mas nós não podemos tentar ser Deus. Deus é Deus, só Ele faz o milagre. Então muitas vezes as pessoas, elas estão num curto-circuito, irmãos, elas estão dando ali aqueles apagões, aqueles tilt, eles estão assim pegando fogo mesmo por dentro. Eles não têm paz, não têm tranquilidade. Por quê? Porque eles não estão pegando aquilo que não pode, entrega aí, confia ao Senhor. Aí vem as provas, as lutas, as perseguições. Aí vem uma perseguição, ao invés de ele desabafar com Deus, essa pessoa foi injusta, ela me perseguiu, essa pessoa falou que eu não devo, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, a vingança pertence a ti, eu quero decidir perdoar essa pessoa, estou desabafando contigo, porque ela me fez mal, isso me feriu meu coração, o que ela fez foi errado, me ajude, Senhor. Não, a gente fica magoado, chateado, emburrado, falando mal das pessoas pelas costas e tramando vingança.
Isso é um curto-circuito. A Bíblia diz em Hebreus 12, 14 e 15 que cria-se uma raiz de amargura que vai contaminando todas as pessoas à nossa volta. Nós nos tornamos tóxicos e radioativos. Uma pessoa magoada, ela vai conseguir fazer com que a pessoa com quem ela conversar também fique contra aquela pessoa que ela está contra. Ela vai fazer a caveira do outro. Então ela é uma pessoa que, ao invés de estimular a unidade e o amor, ela vai estimular o quê? O ódio, a contenda, a divisão. Uma pessoa magoada é uma pessoa que corre perigo, porque se o coração dela parar de bater, a qualquer momento o Senhor vem. A Bíblia diz: perdoa os nossos pecados, assim como a pessoa morre sem perdoar, ela está dentro ou fora da igreja, com dons ou sem dons, com cargo ou sem cargo, ela não sobe. Se ela não chamar aquilo de pecado, porque muitas vezes o diabo ele tira o foco, irmão. A pessoa está num curto-circuito, sabe? Ela está magoada e aquilo é pecado, mas o diabo tira os olhos do que ela está sentindo, que ela está se fazendo mal, ela está se intoxicando, se envenenando, e tira os olhos do que ela está fazendo para ela, se martirizando, e coloca os olhos no que a pessoa fez. Aí ela fica pensando o que a pessoa fez, o que a pessoa não fez, o que a pessoa falou, e ela está focada no pecado do outro, enquanto ela está em curto-circuito. Ao invés de ela entregar aquilo para o Senhor, dizer: Senhor, eu rejeito esse sentimento, porque eu fui chamado para a paz, para o amor, para a alegria, eu rejeito. E aí ela está ali, irmãos. Quantas pessoas, queridos, que Deus não recebe o seu culto, a sua oração, a sua oferta, porque ela está chateada com alguém e não confessa. E aí finge: não, já perdoei, está tudo bem, mas quando olha para a pessoa dá um ruim. Quer dizer, isso mostra que o quê? Que ainda a ferida não sarou. E é muito perigoso ouvir naquele dia: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Tem iniquidade no seu coração. Precisamos tratar isso urgente, irmãos. Não podemos deixar isso. A Bíblia diz: não deixa o sol se pôr com você ainda com isso pendente. Devia ser: o dia acabou, a misericórdia se renovou, ontem eu não falo mais. Eu vou lembrar das pessoas pelo bem que elas fizeram ou tentaram fazer. Eu decido esquecer o que elas erraram, eu decido perdoar. A gente devia zerar a cada manhã a quilometragem e esquecer, mas isso só com a ajuda da graça. Porque a tendência do ser humano é ficar lembrando das falhas, das fraquezas, do pecado, do erro, das palavras, e guardando esse lixo, esse fel do inferno, irmão. Ao invés de nós guardar no nosso coração a palavra, as coisas boas, a gente guarda as palavras ruins que as pessoas disseram. A gente guarda na memória o pior. Mas se nós falarmos com o Senhor: faz uma faxina, Senhor, que eu não quero esses sentimentos, eu rejeito esses sentimentos, e lutar contra esses sentimentos, eles irão sair da nossa vida. Então, um curto-circuito, irmãos, qualquer coisa que não seja amor e perdão, qualquer coisa que não seja misericórdia. A Bíblia diz: orai por aqueles que te perseguem, jejue, ajude aquele que está contra você. Isto é proteção. Porque quando eu amo meu inimigo, se ele não se arrepender, ele vai pagar. Mas se eu amo meu inimigo, eu estou livre da mágoa, eu estou livre da condenação. Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas se ele ficasse irado e magoado, o sacrifício dele não seria recebido. Então Jesus sabia que o perdão ele é fundamental para que a tua fé funcione. Uma pessoa magoada, a fé dela não funciona. A Bíblia diz em Coríntios, olha só lá na tua Bíblia lá, que quando eu não perdoo, 1 Coríntios 2, acho que é 2 Coríntios, só um pouquinho que eu não tinha preparado esse versículo, mas me veio agora à mente. Olha, ali diz que quando eu não perdoo, irmãos, o diabo tem vantagem na minha vida. Você queria dar vantagem para o diabo? Tipo assim: diabo, vou te dar mole para você. Não, né? 2 Coríntios 2,10, tá bom? E quando você não perdoa, o diabo tem vantagem na sua vida. Ele consegue, você manda ele embora, ele não te obedece, não respeita a tua oração. Você expulsa ele, ele vem para cima da tua vida, vem te causar pesadelo, sufocar, bater em você. Olha que tá ali, o diabo tem vantagem. A pessoa está contaminada. Isso é muito sério, são espíritos imundos. Espíritos imundos só agem quando há pecado não confessado. Por que o nome dele é Beelzebul, Deus das moscas? Porque as moscas só podem vir, não tem imundícia. Se não tiver imundícia, ela não vem. Diz que fica abanando a mosca, sangue, ela volta. Agora, se tirou a imundícia pelo sangue de Jesus, elas não têm mais nenhum interesse ali, não tem mais nada para elas, elas vão embora. Então, onde há brecha, onde que há legalidade? Aonde há imundícia. E a mágoa tem que ser vista como imundícia. Mais mal eu faço a mim, amargurado, do que o que a pessoa fez.
O que a pessoa fez diz respeito a ela, mas a mágoa, a amargura diz respeito eu e Deus, o inimigo. A coisa é séria. Então isso é curto-circuito. A pessoa está queimada, sapecada, atribulada. A Bíblia diz que uma pessoa saiu da prisão, foi perdoada, e quando saiu começou a cobrar comportamento da outra, esganar. O Senhor falou: não tem misericórdia do outro, não perdoou, vai voltar para a prisão, para os atormentadores. Já viu que tem gente que está atormentado, irmãos, porque não perdoa, entrega aos atormentadores. Aqui diz em Atos 3,19: arrependam-se. Chame isso de pecado. Atos 3,19: arrependam-se e convertam-se. E que arrepender? Eu não quero isso. E converter-se? Voltar-se para Deus e conversar sobre isso. O pecado está te assediando, te convidando, certo? E que arrepender-se? Senhor, eu decido que eu não quero isso. O que é converter-se? Voltar-se para Deus, Deus, olha, e começar a conversar sobre isso. Aí está: arrependei-vos e convertei-vos. Atos 3,19 diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o que, irmãos? Tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então tem pessoa que não tem refrigério, não tem refresco, não tem alívio. A vida da pessoa é difícil, é áspera, é amargurada, é pesada, é difícil. Por quê? Porque é o caminho espinhoso da mágoa, do ressentimento, da inimizade, do ódio. Eu nunca vou perdoar o que aquela pessoa fez. Está na mão do inimigo se não se arrepender, né? A Bíblia diz em Hebreus 4,3 que quando eu creio na palavra de Deus, eu entro no descanso de Deus. Irmão, quanta gente que não tem descanso na alma. A alma parece um turbilhão, um furacão, um mar bravio. Não tem paz. O ímpio não tem paz até que se arrependa. Aqui em Hebreus 4:2, 4:3 diz que quem crê entra no descanso de Deus. Irmãos, nós temos que nos voltar do gigante da preocupação para Deus, do gigante da injustiça sofrida, da mágoa, para voltar-se para o Senhor. E o outro, a tentação. Quantos pensamentos secretos, irmãos, que as pessoas vivem escondendo dos homens, mas não de Deus. Impureza, preguiça, mundanismo, carnalidade, paixão, orgulho, isso contamina. Então tem pessoa, irmão, que por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. Eles estão totalmente contaminados. Jesus falou: vocês fariseus parecem bem por fora, mas por dentro vocês parecem uma sepultura cheia de ossos podres e imundícias. Então nós precisamos cuidar. Qualquer pensamento, sentimento e desejo que não bate com a palavra, chamar isso de pecado instantaneamente. Não ficar aquele pensamento vicioso por horas e horas, entende? Porque isso é um curto-circuito. Precisamos compreender que quando nós somos atacados e tentados a pensamentos viciosos, nós nos voltarmos ao Senhor e dizer: Senhor, tenha misericórdia, cobre-me com o teu sangue, me leve ao arrependimento, me ajude a ter nojo disso, eu não quero pensar nisso, me dá seu socorro, me ajuda agora. A pessoa, irmão, vê pornografia na internet, esconde todo mundo, tem revista pornográfica. A pessoa vive mentindo, esconde todo mundo. A pessoa vive uma vida suja, escondida, ninguém está vendo. Mas o que adianta, irmão, tentar enganar? Está enganando a si mesmo. A pessoa está em curto-circuito. Por quê? Porque ela não está se convertendo do pecado para Deus. Ela está do pecado para, ou está se culpando, lutando contra, ou cedendo ao pecado. Isso é o máximo que o homem pode fazer. O homem pode fazer com o pecado sem a ajuda de Deus. Jesus sem mim nada podeis fazer, né? Então o máximo que eu posso fazer? Pecar, esconder, se culpar, ou se esforçar para tentar parar e não conseguir. É isso. Agora, se eu me volto para Deus, com a ajuda de Deus, aí eu posso. Então nós precisamos, irmãos, chamar pecado de pecado, para ter Deus do nosso lado. Nós precisamos, queridos, com a ajuda do Senhor, sair do curto-circuito e colocar o circuito completo, do pecado para Deus, da carne para o Espírito. Aí, irmãos, eu e você vamos ser o fluir do Espírito, o rio da vida, a bênção do Senhor. Tem muitas pessoas que está interrompida a vida dela, está um curto-circuito ali, mas quando você se volta para Deus, aquele fio é emendado e você não passa mais aquele sofrimento. Guarde essa palavra no seu coração e peça: Senhor, me ajude eu ser uma pessoa que tem um circuito completo,
que eu não venha dar lugar ao inimigo sem perceber, mas que eu venha rapidamente me voltar ao Senhor de todo o coração.